Mateus capítulo 14 e o versículo 22, que diz o texto: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-nos. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu quero pregar sobre Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. Essa é a mensagem que iremos trazer nesta tarde. Muitas vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida ou para a vida de uma pessoa porque ela está sendo desobediente às ordens de Deus. Jonas 1:17, do 1 ao 17. Jonas, ele vai passar por tempestade, por quê? Porque Jonas vai desobedecer a ordem direta de Deus. Ele recebe uma ordem direta do Senhor e ele desobedece a essa ordem. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarse. E no meio dessa decisão errônea, ele vai passar por uma grande tempestade. Existem tempestades que vêm sobre as nossas vidas por conta de desobediência mesmo. Em segundo lugar, muitos deixam o porto seguro e vai de encontro à tempestade. Eles vão atrás de conselhos que não são de Deus. Existem servos de Deus preferindo dar ouvidos a homens ímpios. Isso encontramos em Atos 27, 1 a 44, quando Paulo diz ao dono do barco que eles iriam enfrentar uma grande tempestade, mas o dono do barco não acreditou e o navio foi a pique por desobediência de não acreditar naquilo que Paulo estava orientando. Então muitas vezes a tempestade vem por teimosia. Deus está nos alertando: não vá por aí, porque você pode sofrer as tempestades da vida. Mas as pessoas desobedecem à voz de Deus. Terceiro ponto: muitas vezes a tempestade como ao cristão, mas se a vida do cristão está edificada na rocha que é Cristo Jesus, não é? Desce a chuva, corre os rios, o vento sopra, mas ele não vai cair. Por quê? Porque está edificado sobre a rocha. Mateus 7, 24 ao 27. Toda casa que está edificada sobre a rocha, mesmo que enfrente tempestades, porque nós enfrentamos tempestades, não é? Um evangelho de oba-oba, alguém diz assim: vem para Cristo
que tu não vai sofrer tempestade. Não, está errado. No Evangelho teremos tempestade, teremos desafios, mas o importante é onde nós estamos firmados, se sobre a areia ou se sobre a rocha. Se tivermos firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, com certeza a tempestade virá, tentará atingir-nos, mas a gente está sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, que é a rocha que nos segura, que nos sustenta e que nos dá vitória, né? Jesus tem o poder, já vai, viu? Jesus tem o poder de acalmar a tempestade que você está passando. Você crê nisso? Você acredita que Jesus tem o poder de ordenar que essa tempestade, essa aflição que está atingindo a tua vida pare? Você crê nisso? Agora, você crê, feito a Bíblia diz, creia em Deus e creia nos seus profetas. Você crê, oh glória, glória a Jesus, que aleluia, aleluia, glória. A palavra do Senhor está dizendo assim: creia em Deus e creia nos seus profetas. Então você crê que a tempestade, a luta que está atingindo a sua casa pode ser acalmada. Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. O que o livro de Mateus 14, 22 em diante quer nos ensinar? Se adentrarmos nesse texto, iremos observar os discípulos. Eles vivenciaram algumas etapas na viagem, né? E nessa narrativa, nesse contexto bíblico, essa viagem está sendo feita no braço de mar, que é na Galileia. É onde eles vão atravessar. Na verdade, não é o mar realmente, mas é o braço de mar na Galileia. E eles vão passar por 3 etapas de tempestade. E eu gostaria de dizer para vocês quais foram as etapas que os discípulos vão passar na tempestade. A primeira etapa da tempestade, da viagem do discípulo, é quando Jesus não está no barco. Presta atenção. A primeira etapa da viagem dos discípulos, Jesus não estava no barco, porque o texto vai dizer que Jesus despede os discípulos e Jesus vai orar, fica orando até a madrugada. E os discípulos, eles saem no barco sozinho. Jesus não está no barco. E quando Jesus não está no barco, o que acontece? Eles já estavam no meio do mar. A tempestade, quando atingiu o barco dos discípulos, ele já não podia mais voltar. Ele já não podia mais seguir em frente. Foi no meio do mar. O texto vai deixar bem claro, quando os discípulos chegam na metade do braço do mar da Galileia, é atingido por uma tempestade que não é natural. É uma tempestade que Pedro, como pescador experiente, não está acostumado a ver. Talvez ele vai tentar voltar, não consegue. Talvez ele vai tentar seguir adiante, não consegue. No meio do mar, Jesus não está no barco. Você já passou por isso? Por algumas situações que você não consegue mais voltar, por algumas situações que você não consegue mais ir adiante. Você está enrascado no meio do mar, diante de uma grande tempestade. Jesus não está no barco. Veja que situação daqueles discípulos. Eu convido a você a adentrar mais ainda no texto e pedir a Deus espiritualidade para a gente observar a situação dos discípulos. Lá no versículo 24, parte A. Segunda coisa, eles estavam sendo açoitados pelas ondas. As ondas estavam batendo com força no barco, não tinha piedade, barco de madeira. Eles estavam sendo açoitados. Em terceiro lugar, eles estavam sendo açoitados por um vento contrário, né? O vento soprando contrário sobre aquele barco, né? E eu imagino a situação. A quem socorrer? Quem buscar ajuda? Quem vai nos ajudar?
no meio de um mar bravio, no meio de ondas enorme. Como a gente vai escapar dessas ondas? Está aí. Olha, auxiliar Enoque, muita gente está nessa situação. Está no meio do mar bravio, não pode voltar mais e não pode ir adiante mais. Estão num redemoinho triste, né? A palavra certa é essa, é triste. Eu vou repetir porque o Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, ele traz isso no meu coração. Tem muita gente, não é pouca, e pessoas não evangélicas estão dizendo: o que eu vou fazer agora? Que direção eu devo tomar? Se eu voltar, não dá mais. Se eu não tenho condições de ir adiante, porque o vento está vindo contrário. O vento está empurrando talvez meu barco para as rochas. Eu vou me acabar. E agora? Meu pai não pode me ajudar, minha mãe não pode me ajudar, meus irmãos não podem me ajudar, o pastor da igreja não pode me ajudar. A quem buscar socorro numa hora tão difícil feito essa? Aí vamos agora para a segunda parte. Na segunda parte da viagem dos discípulos, Jesus vem ao encontro do barco. A partir do versículo 25, 14 e 25, ele vem. Glória a Deus. Eu tenho uma novidade para você, amigo ouvinte, que está passando por uma hora tão difícil como essa. Eu tenho uma novidade para você. Jesus está vindo. Glória a Deus. E como é que ele está vindo? Ele está vindo por cima do mar, não é? O mar, veja só, preste atenção na revelação. As ondas, os ventos que assopram sobre nós, que nos atormenta, que tenta afundar o nosso barco, não consegue atingir Jesus. Ô glória! O mar está revolto, as ondas estão enormes, o vento é contrário, mas Jesus não é atingido pelas coisas naturais e nem espirituais. Ele tem um domínio da situação. Glória a Deus. E essa mensagem tem endereço certo. Essa mensagem está sendo enviada para um coração certo. Já está em agonia, já não aguenta mais, já não suporta mais, mas veio como profeta dizer que Jesus está vindo, e o que está te atingindo não atinge ele. Glória a Deus. Em segundo lugar, ele vem trazendo uma palavra de ânimo. Ele vem com resposta, amém? Ele vem trazendo uma palavra que vai te animar. Ô glória! Ele vem trazer uma palavra no versículo 27. Ele vai dizer assim: tenha bom ânimo. Ô glória! Ele vai, oh aleluia! Como é, né? Que alguém no meio de uma tempestade, que essa tempestade pode ter vários nomes. Pode ser uma tempestade de enfermidade, pode ser uma tempestade de tribulação, uma tempestade de depressão, uma tempestade de desemprego, uma tempestade financeira, uma tempestade de perseguição. Essa tempestade tem vários nomes. Mas em meio a essa tempestade, chega alguém, ele vai falar, porque pode fazer, ele vai dizer assim: tem bom ânimo, se anime. Jesus, não é? Geralmente, quando nós estamos passando por alguma tempestade, alguém diz: rapaz, tu tá na pior, né? Rapaz, isso aí vai piorar mais. Mas Jesus não, ele chega dizendo: tenha bom ânimo. Jesus chegou, glória a Deus. Então, em terceiro lugar, para superar a tempestade, é preciso o cristão ter fé. Tenha bom ânimo, tenha fé, né? Que Jesus vai te ajudar, não desista. Eu sei que já não tem força mais para remar, tem pessoas que até desistiram de remar, mas Jesus vai dizer: tenha fé, amém? E só assim você conseguirá vencer essa tempestade. Em terceiro lugar, no melhor da viagem, né? Primeiro é quando Jesus não está no barco. Segundo é quando Jesus se aproxima
do barco. E terceiro é quando Jesus sobe no barco. Jesus está no barco. O que é que vai acontecer? Quando Jesus está no barco, a história é outra. Quando Jesus entra no barco, ele vai em direção à tempestade e vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar, e ali tudo vai se acalmar. Por quê? Porque ele é o dono de tudo. Ele manda no vento, ele manda no mar. Para ele não há nada impossível. E sabe o que Jesus faz? Ele não só acalma a tempestade, mas nos leva a um porto seguro, né? Ele é o nosso ajudador. O que é que o Salmo diz? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Se você está passando por alguma tempestade, clame a Ele, peça a Ele, Ele pode te ajudar. Amém?